Senhor, igreja. Bom estar na casa do Senhor, bom é louvar ao Senhor. É bom quando o Senhor renova as nossas forças, que nós entramos na casa dele com alegria e com prazer de servir ao Senhor. Outro dia eu disse para o pastor que o dia que eu perder a alegria de estar na casa do Senhor, eu ter a alegria de me arrumar para vir para a igreja, o Senhor pode me levar, porque eu já não pertenço mais a este mundo. Eu tenho esse prazer. Quando eu comecei a perder o prazer de estar na casa do Senhor, quando eu perdi o prazer de ler a Bíblia, eu chorei muito, para que o Senhor trouxesse de volta a necessidade da minha alma de voltar a ler a palavra, porque eu preciso me alimentar dela. Da mesma forma que eu me alimento de café, de arroz, de comida, a palavra de Deus é alimento para minha alma. Cada um pensa de uma forma. Eu fui criada assim. Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que eu passei, e se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui hoje. E hoje eu estava orando antes de vir para o culto. Eu estava falando com o Senhor, e eu disse para o Senhor que a gente passa por tantas situações difíceis, mas se não fossem as situações difíceis, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Eu teria me perdido no meio do caminho, de tudo que eu já passei. Mas eu glorifico ao meu Senhor, porque um dia Ele olhou para a terra, olhou para mim e me escolheu no ventre da minha mãe. Porque eu fui escolhida, hoje eu tenho essa certeza, desde o ventre da minha mãe, para fazer a diferença. E eu quero fazer a diferença neste mundo. Quando você deixar este mundo, qual é a influência que você vai deixar? Qual é um marco que você vai deixar na vida de alguém? Morreu lá o Douglas. Mas quem era o Douglas? Um grande homem. Um homem honesto, um homem bom. É isso que eu quero deixar. Quando eu partir lá no meu velório, quando minhas sobrinhas, meus sobrinhos falassem, foi-se tia Santa, mas foi uma grande mulher. Se eu quero deixar, irmãos, esse legado, e que nesta noite o Espírito Santo venha falar mais e mais conosco. Já fiquei feliz pelos louvores. Eu amo louvar, irmãos. Nem olha para mim, porque eu não tenho noção de bater palma, eu não tenho ritmo. Mas quando eu entro, eu quero adorar ao Senhor. Eu fecho meus olhos, porque minha adoração não é nem para quem está do meu lado, é para adorar ao Senhor. Hebreus capítulo 12. Vamos para a palavra, senão eu me empolgo aqui. Irmãos, eu falei com o pastor, eu estava preparando uma outra palavra. Na quarta-feira o Senhor veio esse texto ao meu coração. Hebreus no capítulo 12. Como viver uma vida vencendo os embaraços e os pecados. Hoje teve título. Até na outra vez que eu preguei na semana passada, só que eu esqueci de falar. E hoje foi isso que o Senhor e o Espírito Santo falou muito comigo. Vamos lá. Portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Senhor, eu quero te agradecer, te louvar por mais esta oportunidade, pelo privilégio de estar nesta tribuna, neste altar, podendo ministrar a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo continue falando conosco. Que o teu Espírito Santo nos faça entender nesta noite, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, de tudo que já foi falado neste culto sobre o pecado. Gostaria eu, Senhor, de trazer uma palavra mais doce ao coração da tua igreja, mas foi essa que tu colocaste ao meu coração.
Espírito Santo, vai de encontro à necessidade do meu irmão. Vai de encontro à alma de cada vida nesta noite. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, que precisam ouvir esta palavra. Unge o coração, unge a mente, unge os ouvidos, para estar atento a tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Dai-nos a tua graça, dai-nos a sabedoria e dai-nos, Senhor, a bênção que vem de ti. Eu já te peço no nome de Jesus. Amém. A você que está em casa, a paz do Senhor. Às vezes eu fico tão empolgada aqui com a palavra que eu acabo esquecendo. Que Deus abençoe a sua vida. Irmãos, o escritor aos Hebreus, ele começa dizendo assim, ó. Portanto, nós... Volta ao primeiro para mim. Portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. É essa primeira parte que eu quero falar. Qual é o embaraço que está nos rodeando? Qual é o embaraço que você sabe, você conhece, que está bem pertinho de você? Qual é o pecado que tem nos rodeado? Se nós não lutarmos todos os dias, nós escorregamos e nós abrimos uma brecha para o diabo e muitas vezes caímos, e para levantar é muito difícil. Só quem já caiu sabe quanto é difícil levantar. Eu já falei aqui, é um dito popular que diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Novamente eu digo isso, mentira. O cair é do homem, o levantar é do homem. Deus te ajuda, mas o primeiro passo é nosso. O esforço é nosso. Para tudo na nossa vida tem um esforço. Aí eu coloquei assim, olha, fui procurar embaraços, empecilhos, impedimentos e obstáculos. O que está tão perto de nós que te serve de empecilho? Que tem te atrapalhado a servir ao Senhor? Que tem te atrapalhado a olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé? Tantas pessoas embaraçadas com tantas coisas que não conseguem entender, não conseguem enxergar. Embaraço e pecado. Eu falei, mas Jesus, falar de pecado. Aí quando eu entrei, eu falei, Senhor, confirma a tua palavra. Todas as vezes eu faço isso, confirma a tua palavra. Pastor Guilherme abre o culto falando o quê? Tiago. Aquele que sabe fazer o bem, porém não faz, comete pecado. Está aqui. Está anotado aqui. E aí eu lendo e meditando nesse texto, pecado, violação de um preceito religioso, desobediência a qualquer norma ou preceito, falta ou erro. Isso é pecado. Eu aprendi que pecado é errar o alvo. Tudo aquilo que te faz errar o alvo, que é seguir a Jesus, era o propósito de Deus e o plano de Deus para o homem, é pecado. Tudo aquilo que te afasta da presença de Deus é pecado. Às vezes nós queremos dar outro nome, mas o nome é pecado. Aí o texto diz isso. Deixando. É para deixar. O embaraço e o pecado. E às vezes nós carregamos embaraços de estimação e pecados de estimação. Nesta noite, saia daqui com essa consciência de o Espírito Santo te mostrar e te analisar, fazer você analisar e pensar quais são os embaraços. É família? É filho? É emprego? O que é o embaraço que está te impedindo? E aí eu comecei a meditar, e eu ouvi uma pregação na quarta-feira, na terça-feira à noite. Eu vi um pastor pregando sobre o pecado de Davi. O pastor Guilherme tem falado aqui bastante. E o pecado de Davi, segundo Samuel, no capítulo 11 e no versículo 1, eu vou passar, porque eu quero falar de dois homens que tiveram grandes oportunidades, mas que não vigiaram e pecaram e perderam algo precioso na sua vida. E se nós não tomarmos cuidado e nós não olharmos para isso, o pecado está à nossa porta. Como o pastor já falou sobre Caim, pecado jaz à porta. Quem escolhe, quem abre a porta, somos nós. Pecado nos rodeia.
Quem deixa ele entrar somos nós. Aí diz assim, ó. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Próximo. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito. Que hora que Davi levantou, irmãos? À tarde. Um rei que foi chamado como guerreiro, que deveria estar com os seus soldados lá, estava desocupado no palácio, fazendo o que não devia, não cumprindo o que Deus mandou ele fazer, desocupado, olhando o que não era para ele olhar, concupiscência dos olhos, e andava passeando no terraço da casa real. Viu do terraço uma mulher que estava lavando, se banhando, e era esta mulher muito formosa à vista. Primeiro lugar, saiu de onde não deveria, ou onde deveria estar, com os seus soldados, dormiu até tarde, desocupado. Deus não tem nada com desocupados. Fazendo o que não devia, olhou aonde não devia. Ele chama um servo e manda perguntar quem é a mulher. Ele sabia quem ela era, filha de um de seus conselheiros, casada com um de seus guerreiros. Mas quando ele olhou e ele cobiçou, ele mandou chamá-la e se deitou com ela. No capítulo 14, 2 Samuel, no capítulo 12, 7 e 8, a Bíblia diz que quando ele comete o pecado, ele está tudo bem, moço. Ele não teve consciência do que ele estava fazendo. Continua a sua vida. Tem muita gente que é assim. Não sente remorso. Mas quando o negócio aperta, quando manda a notícia de que a mulher está grávida, a detalhe, quando ela foi se encontrar com ele, que ele chamou ela para deitar com ela estava no período fértil. E ela tinha acabado as suas regras. Tinha terminado e começa o tempo da purificação. Que a mulher ficava 7 dias depois que terminava a menstruação, ela não podia ter relação. Ela sabia e ela não comunicou isso a ele. Sabendo que a mulher estava fértil, o que vem depois, Thalita? 9 meses depois vem um presente, né? Aí chega para o rei a notícia que a mulher estava grávida. O que fazer quando a mulher está grávida? Quando é casada com um de seus guerreiros, ele começa a arquitetar um plano para resolver a situação. E Deus só de olho. Acontece, irmãos, que Deus não perde o controle da nossa vida. Nem quando nós erramos. Nem quando Deus está em silêncio. Ele continua com os olhos sobre nós. Aí acontece que o profeta Natan chega até Davi e conversa com ele. Conta a historinha que o pastor Guilherme já contou. Havia um homem que tinha uma ovelha. E um homem muito rico chegou da cidade e matou a ovelhinha. E comeu a ovelha do simples homem. Aí ele fica irado. Um homem desse é digno de morte. Mas é você. Sabe o que acontece? Quando a gente vê o cisco no olho dos outros, a gente repara. Mas quando é a trave nos nossos olhos, a gente somos o primeiro a julgar os outros. Ah, maravilhoso Deus. E disse Natan: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Olha o cuidado. E te dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto é pouco,
mais te acrescentaria tais e tais coisas. Deus perguntou para ele: olha o que eu fiz por você, olha o que eu te dei, olha da onde eu te tirei. Não está bom, Davi? Eu te daria muito mais. Continua. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Ele preparou um plano. Ele colocou o homem na frente da batalha porque era isso que ele queria. Ele imaginou que Deus ia passar a mão sobre ele, ia concordar com o que ele tinha feito. Quantas pessoas fazendo planos que vai contra a vontade de Deus e acha que Deus está no negócio? Sabe por quê? Cauterizou a mente. O pecado já tomou conta, ela não tem mais noção que ela está errada. Aí vem Deus. Coloca o próximo para mim. 9 e depois o 13. Pode deixar, volta o 10. E agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para a tua mulher. Mas aquilo, Deus se irou de uma tal forma com Davi, mas pela misericórdia ele não o matou. Ele disse assim, ó: nunca mais a espada vai sair sobre tua casa. A consequência do pecado é doída. É doída. Deus perdoa, mas a consequência fica. Tem tanta gente colhendo tantas coisas, sabe por quê? Consequência de coisa lá atrás. Plantação. Foi o que o Neto estava falando para uma pessoa outro dia na porta da igreja. Se a plantação foi ruim, a colheita é ruim, prepara novamente a terra, planta de novo, porque vem uma nova colheita. Mas aqui, irmãos, a espada nunca mais ia sair sobre a casa dele, por causa de um assassinato e de um adultério. Aí eu pergunto: qual é o pecado que está nos rodeando? Qual é a brecha que falta pouco para dar para o pecado entrar na nossa vida e na nossa casa? Lá em Tiago, capítulo 1 e versículo 13, se não me falha a memória. Tiago 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou enganado pela sua própria concupiscência. O 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera o quê? A morte. Olhou, cobiçou. Tá aqui, ó, tá dentro. Ninguém comete pecado na hora. Ninguém passa e dá uma olhadinha, eu vou pecar. Não, passa, olha, cobiça, desceu ao coração, vê de novo. E não é o diabo não, viu? É a nossa natureza pecaminosa. Porque nós temos culpa de tudo, culpar o diabo, mas está dentro da pessoa. O pecado só é gerado quando é aqui, ó. Ele é concebido quando se deseja, quando se planeja. Foi isso que Davi fez. Se Davi tivesse olhado ele como um rei e tivesse fugido como fez José, José perdeu a capa, perdeu o emprego, foi preso, mas ele não pecou. E olha a história de José, aonde Deus levou ele, a ponto de Davi. Foi uma desgraça atrás da outra. Capítulo 12 nós falamos de 2 Samuel. Capítulo 13 começa a primeira consequência. Um estupro de um irmão estuprando a irmã, tratando ela como se fosse uma prostituta. Foi assim que Tamar foi tratada. Logo depois, um irmão, depois de 2 anos, mata o outro irmão por causa do ódio do pai não ter feito nada. Assim foi a vida de Davi. Assim foi as consequências. Deus perdoou ele, perdoou, irmão.
Porque Davi tinha um coração quebrantado. O Salmo 51, ele fala sobre isso. Ele fala da alma. Ele fala: Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não retires de mim a presença do teu espírito. Ele clamou, ele chorou, ele buscou. E Deus trouxe essa paz ao coração dele. Porque Davi é lembrado até no livro de Apocalipse. Deus fala dele como um grande rei. Mas do seu pecado, eu falo de Davi porque Davi é um grande homem na Bíblia. Mesmo sendo um grande homem, não ficou isento de pecar e de cair. Porque não vigiou. Ai de nós se não vigiarmos. Ai de nós se o Espírito Santo não estiver conosco, nos auxiliando e nos mostrando, e nós nos esforçarmos para tomarmos a nossa salvação todos os dias. Nós vamos errar, nós vamos cometer erros, e para levantar, irmãs, é muito difícil. Eu quero ir agora em Juízes, capítulo 14. O que eu anotei sobre o que Tiago fala, ele diz assim: olha, ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado. Quando a sua concupiscência interna deseja responder à sedução externa, o pecado é gerado. Tiago não menciona o papel de Satanás na tentação. Seu objetivo não é discutir a origem do pecado, mas explicar que a sedução ao mal não vem de Deus. Ao ressaltar a natureza interna da tentação, Tiago não deixa desculpa para os pecadores. Satanás é, na verdade, a fonte externa da tentação, mas ninguém pode culpá-lo pela raiz dos atos pecaminosos que estão no interior de cada indivíduo. Você conhece você. Você sabe aonde é seu ponto fraco. Você sabe se é dinheiro. Você sabe se é a sexualidade. Você sabe aquilo que você é fraco. Se é bebida, se é vício. É você que tem que lutar todos os dias. Sou eu que tenho que lutar quando eu sei o que me atrai. Agora, quando o inimigo descobre qual é seu ponto fraco, pode ter certeza que ele diariamente, ele vai te tentar sim. É fácil? Não é não, irmãos. Enquanto nós vivemos nesta terra aqui, nós vamos lutar contra o pecado. Nós vamos lutar. Qual é a arma que nós temos para lutar? Congregar, a palavra de Deus, a oração, o jejum que nos ajuda. Mas a palavra de Deus, ela é primordial, pastor Guilherme, na nossa vida. É ela que nos alimenta. Porque quando nós começamos a nos sentir fracos, o próprio Espírito Santo nos alerta através da palavra. Ele nos traz a palavra. Irmãos, eu quero falar um pouquinho, capítulo 13, versículo 1, sobre Sansão. Me entristece tanto, irmãos, a história de Sansão. Sansão foi um homem escolhido por Deus para ser um grande homem, para ser um dos maiores juízes daquela época. Mas infelizmente, Sansão olhou para uma mulher, desejou ela e disse para os pais: eu quero me casar com ela. O pai e a mãe disse para ele: mas não tem mulher em Israel? No nosso meio, na nossa tribo, nos nossos costumes, havia um propósito de Deus? Havia, pastor Guilherme. Mas ele deveria ter aproveitado a oportunidade. Quando ele chegou lá naquela cidade íntima, quando foi pedir a mão daquela moça em casamento, quando ele lança o enigma, era uma oportunidade para ele. Quando ela o traiu, ele já deveria ter ficado esperto. Quando ele contou o enigma e ela entregou o enigma aos filisteus, a raiva que ele sentiu, foi lá, matou 30 homens para poder pegar as vestes, porque ele deveria dar aquelas vestes, 30 mudas de vestes, porque era um enigma. Ele achou que ele ia acertar, que ele ia ganhar, que ninguém ia saber. Ali ele teve uma traição. Quando ele pegou, que ele ficou com raiva e ele foi embora, ele deveria ter usado aquela raiva
para destruir aquela cidade. A primeiro ponto, a raiva dele. Depois ele volta, depois de 7 dias, apaziguado a raiva, ele volta para buscar a mulher. Quando ele chega lá, o que foi? Deram a mulher a outro. Aí o pai dela disse, mas tem a mais nova, é mais bonita. Ai, Sansão saiu irado de lá. Ele falou assim, inocente eu era, mas vocês me traíram. Ele junta 300 raposas. Não me pergunte onde ele arrumou 300 raposas. Arrumou 300 raposas, colocou um tição no rabo de 2 raposas, uniu as 2 e soltou na seara dos filisteus. Olha a imaturidade do camarada. Em vez dele destruir os soldados e o povo, ele põe fogo na seara deles. Aonde vocês acham que eles iam buscar comida? Aonde eles iam saquear? Israel. Israel já estava cativo dos filisteus por 40 anos. Eles roubavam a comida, eles entravam, eles saíam fazendo tudo. E Deus levantou este homem, nazireu de Deus, mãe estéril, deu a ela um presente, um filho, ensinou como criá-lo. Ela chega para o esposo e fala assim, apareceu um homem e disse que eu vou dar à luz um filho. Falou, como assim? Eu quero ver, eu quero saber como é que nós vamos criar essa criança. A Bíblia diz que ele ora e pede a Deus e o anjo aparece para ela novamente. Ela sai correndo e vai buscar o marido no campo. Quando ele chega, ele pergunta para o anjo, mas como vai ser? Aí ele explica, não vai passar navalha na cabeça, não vai beber bebida forte, não vai comer nada imundo. Eram as características do nazireu. Separado. O que Sansão fez? Quebrou cada princípio, irmãos. Primeiro, desobediente ao pai e à mãe. Não aceitou conselho. Comeu o mel do animal morto que estava lá, já parece que 7 dias. Porque 7 dias depois ele volta para o casamento. O que acontece com uma pessoa dessa? Escolhida por Deus por um futuro brilhante. Sabe qual foi o fim de Sansão, irmãos? Os filisteus o levaram. De novo, Sansão cobiça outra mulher, Dalila, uma prostituta, se apaixona por ela. Sabe o que eu chego à conclusão, pastor Guilherme? Que a Sansão ainda não tinha tido sexo. Porque quando ele tem com Dalila, que é uma prostituta, que é uma profissional, ele fica tão apaixonado que ele fica cego. Aí ali termina a ruína de Sansão. A Bíblia diz que quando os filisteus chegam a ele, cortaram o cabelo dele onde estava a sua força, arrancaram os 2 olhos de Sansão. Sabe como é que se arrancava os olhos naquela época? Eles pegavam geralmente uma colher de metal, aquecia ela bem quente, furavam os olhos e tiravam, para cauterizar os vasos sanguíneos. Era assim que era feito. Assim passou este homem. De um homem com tanta força que podia ter trazido uma grande vitória a Israel, se tornou, sabe o que? Chacota. Foi levado ao templo de Dagon. Amarravam ele lá e trazia Sansão para poderem rir da cara dele enquanto bebiam, enquanto se prostituíam e riam. Olha lá o Sansão, não é nada. Foi isso que se tornou Sansão. Até o cabelo dele começar a crescer. Quanto tempo leva para um cabelo crescer, um cabelo de homem? Quando se raspa a cabeça? 3 meses? 3 meses, pastor? Mais ou menos? A Bíblia diz que o cabelo dele começou a crescer. Aí num dia, numa grande festa, ele pede ao garoto que levasse ele às colunas do templo que sustentava o templo. E eles rindo da cara dele. Capítulo 16, eu nem vou ler porque eu já falei sobre o texto. Capítulo 16, Douglas. Versículo 21. Então os filisteus pegaram ele, arrancaram os seus olhos e o fizeram descer a Gaza.
e amarraram com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. 25. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, e brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. 27. E ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Pode passar mais um? O 28. Então Sansão clamou ao Senhor. Me lembro de Jonas, no ventre do peixe, quando ele clamou. Deus jamais rejeita uma oração sincera. Pode estar no fundo do poço, pode estar no antro de pecado, quando se humilha, quando ora e quando clama, do céu Ele ouve e Ele atende. E ele disse assim: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, fortalecendo-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Não era pela humilhação que ele estava passando, era pelos olhos que arrancaram dele. O que leva um homem, uma pessoa com um futuro tão grande, tão lindo, se deixar cair, se envolver no pecado por causa de mulher, de sexo, sexualidade, cobiça, olhos? Outros são dinheiro, que se perdem por causa da ganância, como Salomão. Qual é o pecado que está te rodeando, irmão? Você que está me assistindo em casa, qual é o pecado que você sabe que está tão perto de você? Qual é os embaraços da sua vida que você precisa tirar, que você precisa deixar, para que Deus cumpra na sua vida tudo aquilo que Ele já tem te prometido, para que você venha trilhar uma vida vitoriosa, e não como esses homens escorregar e cair, porque para levantar é muito difícil, tem que ser muito forte, muito valente para se levantar, e precisa de muita coragem. Eu admiro pessoas que caíram e se levantaram. Não é motivo de vergonha, é motivo de orgulho, porque você olha para trás e diz assim: eu caí, mas eu me levantei, porque Deus esteve comigo. Vergonha é para quem aponta o dedo e te critica, porque não sabe o que nós passamos, não sabe o que você já passou. Como aquela mulher pecadora que lavou os pés de Jesus, com Maria Madalena, que amava o Senhor de um amor profundo, amor de Deus, porque ela sabia o que era ter 7 demônios, porque ela sabia o que era ser apontada na rua quando ela passava. Quando os demônios a tomavam, ela não tinha consciência do que ela fazia, mas ela se arrependeu sim, e ela serviu ao Senhor com amor. A Bíblia diz que aquele que muito é perdoado, muito ama mesmo. Então ame ao Senhor de onde Deus te tirou, e vigia para você não cair. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Sansão, e ele falou: só mais esta vez, Senhor, retraz a minha força. A Bíblia diz que ele juntou, trouxe abaixo e matou, diz a Bíblia, mais gente na sua morte do que em vida. O que ele deveria ter feito, irmãos? Ele deveria ter exterminado os filisteus, amorreus, todos aqueles que de tempos em tempos se levantavam sobre Israel, porque eles desviavam da vontade de Deus. A Bíblia diz que quando eles se afastavam, um inimigo vinha, se levantava. Davi se arrependeu, mas as consequências. Mas eu trago novamente, irmãos, 1 João capítulo 2, versículo 1. O apóstolo João nos traz um conselho, que diz assim, ó:
Filhinhos, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelo de todo o mundo. Volta para mim, Hebreus, no capítulo 12. Eu quero terminar falando sobre isso. Irmãos, quando a gente fala de pecado, quando nós violamos preceitos, a Igreja Católica tem os 7 pecados capitais, que hoje eu acho que nem se fala mais. Alguém sabe os 7 pecados capitais? Primeiro, soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e a preguiça. Era chamado os 7 pecados capitais. A soberba, pecado de Lúcifer. Todo orgulhoso, ele começa com uma vaidade. Orgulho, arrogância, soberba e prepotência. Já viu pessoa prepotente? Está aqui, ó. Eu falo que todo arrogante, você começa a conversar e começa a perceber a arrogância. Pode ser o melhor professor, pode ser o melhor pregador, pode ser o melhor cantor. Não começa a se achar demais, espera o tempo. A queda vem. Avareza, dinheiro. Quanto mais tem, mais quer. Foi o caso do jovem rico. Sabia que aquele moço poderia ter sido um dos apóstolos? Se ele tivesse aceitado o convite de Jesus. Porque Jesus disse para ele: vai, vende tudo e segue-me. Não foi isso que Jesus fez aos discípulos? A Pedro, a Tiago, a João, a Filipe. Não foi assim? Vem e segue-me. Alguns pescando, largaram tudo para seguir a Jesus. Só que a avareza no coração dele não foi suficiente. O que ele tinha, aquilo estava no coração dele. Quanto mais a pessoa tem, muitas vezes mais quer. Que foi o caso do louco. Plantou, colheu, construiu celeiros. Esta noite, se pedirdes a tua alma, o que você vai deixar para quem? Para que tanto dinheiro? Se você não pode usufruir dele, se você não pode viajar, se você não pode curtir com a sua família, para quê? Só para ter, para dizer que tem, para comprar bens que vai ficar nesta terra? E o pior de tudo, irmãos, que vai largar tudo aí. Eu ainda brinquei com meu irmão essa semana. A gente estava falando de uma igreja que está sendo construída aí, que eles estão gastando muito dinheiro. Falei, e ainda gastaram tanto que quando terminar, pode ser que o Senhor arrebate a igreja e fica. Aí a minha cunhada brincou e falou, que nada, Sandra, vai ficar muita gente dentro dela. Você está achando que todo mundo vai subir? Vão ficar lá, eles vão congregar lá na tribulação. Falei, é verdade. Às vezes nós nos preocupamos com tanta coisa, irmão. E uma coisa só é necessária: buscar o reino de Deus. Quando Paulo disse, a tua graça me basta, Senhor. Porque Paulo sabia daquilo que ele falava. Paulo sabia de onde ele saiu, o quanto Deus o amou. Então ele dava a vida dele pelo evangelho do Senhor. Da onde Deus tem nos tirado? Da onde Deus te tirou? Dá uma olhadinha para trás. O que Deus já fez por nós. E eu vejo tanta gente ingrata. Ingrata. Eu vi na segunda-feira, a televisão estava ligada na Vanguarda, e passou um pastor no carnaval. Não, nós temos que participar mesmo. Nós temos que estar aqui no meio pregando. Irmãos, me perdoe. Quem gosta de carnaval, quem acha que crente tem que estar no meio do carnaval, eu não concordo. Carnaval é uma festa da carne, carnalidade, desejos da carne. Você acha que alguém naquele lugar vai ouvir uma pregação cheio de bebida, cheio de luxúria, cheio de mulher pelada? Você acha que alguém vai prestar atenção? A gente me poupe, vai. Menos, pelo amor de Deus.
preguiça. Quanto preguiçoso hoje. Tanto que Provérbios manda ir com a formiga, ó preguiçoso. Aprenda com a formiga. Tem preguiça de tudo. É preguiça de levantar cedo. Tem gente procurando emprego, mas não quer sair de casa. A gula, irmãos. Eu ainda estou preparando um estudo que eu quero trazer aqui numa terça-feira sobre o templo do Espírito Santo que somos nós. Sobre isso aqui, ó. O cuidado com esse corpo aqui, ó. Que não é da maneira que você quer, é da maneira que você trata ele. Ele é templo do Espírito Santo. Aí vem dizer que gente que come demais, que não tem controle é o que come, não consegue, não tem domínio sobre aquilo que come, que entra na sua boca. Isso é gula, gula é pecado. Então isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Quem falava sobre isso eram os termos da Igreja Católica Romana. A semana passada eu estava no supermercado e estava um calor muito grande. E eu sinto muito calor, né? Estava um sol. A sensação térmica estava de 28 a 30 graus. E eu falei, Jesus, que calor é esse? Aí eu conversando com o Senhor, que eu converso todo lugar que eu vou. Aí ele falou, tá muito quente. Aí eu passei, tinha uma moça colocando a compra no carro. E ela ouviu a minha conversa, ela falou, os tempos não são mais os mesmos. Antes fazia calor, verão, mas refrescava. Agora quanto mais chove, mais quente fica. Eu falei, é isso mesmo. Falei, sabe o que é isso? Ela falou assim, a mãozinha de Deus. Falei, isso mesmo. Deus tem dado a natureza, o meio ambiente ninguém cuida. E aí a natureza está dando o seu troco. Ela está começando. Ela olhou para mim e falou assim, e vai ficar pior. Falei, vai mesmo. Falei, acho que eu estou falando com uma crente, né? Falei, vai mesmo, que as profecias estão se cumprindo. Ela olhou para mim e falou assim para mim, eu participo do grupo de oração na igreja. A igreja São Lucas. É a igreja católica. Eu faço parte do grupo de oração na igreja. E a gente tem orado e tem falado, Jesus está voltando. Falei, oh, glória a Deus, está mesmo, minha irmã. Vamos continuar buscando Ele, porque daqui para frente, ela ainda falou assim, mais catástrofe vem por aí. Falei, vem mesmo. O Senhor Deus vai visitar o Brasil mais e mais para ver se o povo acorda. E nós falamos de avivamento. O avivamento está aqui. O Espírito Santo está aí. O avivamento depende de mim e de você. Sabe, o primeiro avivamento é o desejo daqui, ó. A palavra. Não vem avivamento sem leitura de palavra. Não vem avivamento sem mudança de vida. Não vem avivamento sem arrependimento. Não vem avivamento sem olhar para o pecado que de perto nos rodeia e tirar ele. Você se conhece. Você sabe o que está no seu coração. Não pense em nós que a gente não sabe qual é o nosso ponto fraco, porque a gente sabe. Aí ele diz assim, portanto nós, pois, que estamos odiados. Olha a testemunha que está perto de você te olhando, te observando. Nós somos odiados pelo testemunho no inferno, que estão nos olhando. Pensa que os demônios nos olham não, porque eles estão muito perto. No céu, que os anjos estão de olho em nós. E os vizinhos, nossos amigos por onde nós passamos, os nossos testemunhos, o nosso palavreado. O pastor disse, tem uma frase que eu não me lembro, sei que é um filósofo da era aí. Ele diz assim, ó, os teus atos falam mais altos que eu não consigo ouvir o que você diz. Não adianta falar. O que nós fazemos presta-se mais atenção do que aquilo que nós falamos. O certo é nós falarmos e darmos testemunho. Dizer assim, ó, ali vai um crente, pelo seu comportamento, pela sua honestidade, pela sua verdade. Porque Deus e os demônios nos olham. Aí ele diz assim, ó, deixando o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos a carreira que está proposta. Qual é a carreira, irmãos, que o Senhor nos propôs? Que carreira é essa que nós temos que caminhar, que nós temos que correr? É morar no céu.
aqui na terra é nós melhorarmos, porque ninguém vai entrar no céu de qualquer maneira. Lá não vai entrar. Sabe por que as lutas e as dificuldades que nós passamos? É nos aprimorando. Sabe para quê? Para nós nos tornarmos parecido com o nosso irmão mais velho. Nós temos que chegar perto. Nós temos que ter santidade. Tirar de nós aquilo que nos atrapalha. Analise nesta noite, vai para casa e leve essa palavra no seu coração. O que é os embaraços que estão me rodeando? O que é os obstáculos que eu preciso tirar? Para que não venha tropeçar e cair. Qual é o pecado que está tão perto que não faça te fazer pecar? Tiago foi bem claro quando ele diz: nós olhamos, o pecado concebido ele gera morte, e muitas vezes morte espiritual. Guarda seu coração, guarda a sua vida para não pecar. E se você vier a pecar, lembre-se que você tem um Jesus que te perdoa. Só se arrependa, que ele vai estar de braços abertos